Preciosos irmãos e irmãs de jornada, namastê. Cada vez mais, meus queridos irmãos, essa demonstração e manifestação de carinho que eu sempre faço aqui, ou quando inicio o trabalho, está se tornando muito mais do que palavras, mas está se tornando cada vez mais um sentimento presente, e não uma coisa dita da boca para fora. Uma simples reverência de carinho. Como na música Beija-Flor diz, que a gente amar a quem nunca pensou, talvez amar a quem nunca pensou. Aqui no Frei Luiz a gente aprende a amar quem ainda não conheceu. Isso começa a se tornar realidade quando você assim procura vivenciar o que o Mestre disse: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. O exercício de querer amar o outro, mesmo esse que você não conhece, em benefício dele, para poder ajudá-lo, para poder realmente se interessar pela dor dele, criar essa comunhão, essa compaixão, você acaba vivendo isso e se tornando mais do que palavras ditas, mas sentimento vivido e experimentado. Você não deixa de ver defeitos no outro, mas você não olha mais para julgá-los, porque você tem também. Você olha os defeitos dos outros para saber a melhor forma de ajudá-lo, porque além de ver os defeitos, você também olha os atributos que ele tem, que talvez mesmo ele não veja, mas ele já tem. E talvez pelas dificuldades que ele tenha, pela vergonha, pelo mal-estar, por tantos outros problemas de consciência que ele está tendo, ele não consiga enxergar. E aí você ajuda mostrando a ele que ele tem coisas boas que ele ainda não percebeu. Mas para você fazer isso, você que tenha compaixão, é preciso você ver esse outro diante de você como alguém precioso realmente, na tua jornada, que veio acrescentar, agregar valor para você. Porque ele está sendo a oportunidade de você exercitar o amor que o Mestre tanto diz que nós necessitamos. E para que a gente possa fazer essa fonte jorrar de nosso coração, é preciso ter um alvo, e esse alvo é o outro. E o Lar de Frei Luiz nos proporciona essa oportunidade. Jesus, caminhando próximo ao templo, encontrou um cego de nascença. Ele foi até este cego, cuspiu ao chão, fez um emplasto com a terra, passou em seus olhos e disse que ele devia se lavar na piscina de Siloé. Siloé significa enviado. O cego foi até lá, lavou seus olhos e voltou enxergando. Mais tarde os discípulos perguntam a ele: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E o mestre então disse: nem ele pecou e nem seus pais. Ele nasceu cego pela glória de Deus. Bom, fica claro aí que esse irmão nasceu cego de nascença, não porque tinha algum débito, não era expiação, possivelmente uma provação. Estamos em terras de expiações e provas. Então tudo que nos acontece é resultado da nossa semeadura equivocada, ou se o que nos acontece desagradável não é semeadura equivocada do passado, então é uma reafirmação daquilo que nós já temos. É uma forma de a gente comprovar aquilo que nós já temos de atributo, mas que a gente deseja aperfeiçoar. Eu acredito que tudo aquilo que Chico Xavier tenha passado, como aflições físicas, não tenha sido nada que ele precisasse passar para expiação, como expiação. Acredito que aquilo tenha sido tudo provação, porque ele queria ir mais além do que ele já tinha conseguido como atributo. Porque, segundo a espiritualidade, os espíritos, Chico Xavier é a reencarnação de João Evangelista. O discípulo amado do Mestre, o único que, sem se omitir e com toda a coragem e destemor, estava aos pés da cruz,
olhando a crucificação de Jesus, enquanto todos os outros o negaram e fugiram com medo de morrer. Ele já tinha alcançado atributos lá há 2000 anos, que os outros que eram discípulos ainda precisavam alcançar. Será que nesses 2000 anos de lá para cá ele diminuiu seus atributos? Não, ele aperfeiçoou. Mas ele queria mais, porque com certeza ele, ao se observar e ao se avaliar, percebiam ainda fraquezas que para nós a gente nem chegou a ter ainda. A gente nem desenvolveu a condição de fraqueza que ele tinha lá 2000 anos atrás. Mas para ele incomodava, ele queria se aperfeiçoar. Então ele pediu provações. Todos os tipos de dificuldades físicas, emocionais, mentais, externas, que pudessem testá-lo no seu amor e no conhecimento da verdade, sem deixar de praticar ao outro, apesar de toda a dificuldade. Então esse cego com certeza deve ter nascido cego, para que aquele momento Jesus viesse fazer aquela proeza, e então surgissem os questionamentos de quem era Jesus, porque os outros que se diziam representantes de Deus na terra não conseguiam fazer aquilo, curar um cego de nascença. E ele, que era apenas o filho do carpinteiro, não tinha status nenhum, realizou a proeza. Então é possível que aquele espírito pediu para nascer cego, aceitou todo aquele período, naquela forma, para naquele momento estar diante de Jesus, para Jesus fazer aquela proeza. E ele fez então em glória a Deus, para servir de testemunho. Queridos irmãos, a espiritualidade nos diz que metade do nosso aprendizado, do que a gente precisa para a nossa cura, é compreender que nenhum de nós é vítima de circunstância ou de quem quer que seja. Se nós somos vítimas, é de nós mesmos. Porque tudo que nos acontece é semeadura passada nossa. E a gente precisa, já chegou um momento, às portas da regeneração, de a gente assumir a responsabilidade por todo o mal que nos acontece. Porque todo o mal que nos acontece, tudo desagradável que nos acontece, nós semeamos, não interessa quem esteja envolvido, que circunstância a trouxe. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa ideia de vitimização, coitadinho, não cabe mais para a maturidade, principalmente de nós que somos espíritas. Não existe vítimas, a não ser de si próprio. Eu não estou falando que a gente vai se condoer, ter compaixão do outro que sofre. Ah, ele está passando aquilo porque ele fez isso no passado. Não nos cabe julgar o outro. Não nos cabe julgar os motivos porque o outro sofre. Diz o mestre que a gente deve, sem julgá-lo, exercitar o amor a ele, a compaixão, se condoer da dor dele e ajudá-lo. Você não está aqui para julgar quem mereça ou não. O serviço nosso é amar, não interessa se ele é culpado pelo estado em que ele está. Se ele chegou aqui assim, assado, e ele criou aquilo, não nos cabe julgar. Aqui a gente está aqui para ser servidor do mestre, amando e servindo esse outro, mesmo porque nós precisamos. E é dando que se recebe. Mas essa ideia de coitadinho e de vítima, não. A gente tem que banir isso. Porque tem muitos irmãos que vejo, não só na casa espírita, que chegam à ideia com essa ideia de vítima, de coitado. E que tudo tem que lhe ser dado sem que ele nada faça. E sem que ele não mude nada. Já vi pessoas que vêm ao Frei Luiz e não querem aprender nada, não querem ouvir nada. Querem o tratamento e voltar ao seu que era. Como se aquilo que acontecesse com ele fosse culpa de outros. E outros têm que resolver para ele. Não entenderam ainda. Não entenderam. E se consegue algum tratamento, por não terem
buscado o entendimento que ele dará a oportunidade de fazer as mudanças necessárias, ele vai voltar com o problema. Isso se ele não desencarnar em virtude do problema, se for muito grave, se for uma droga numa condição muito severa, uma viciação muito severa. Eu vejo pessoas assim, não querem ouvir nada, não querem saber nada, se incomodam inclusive quando ouvem alguma coisa, principalmente quando eles percebem naquela orientação o quanto eles são responsáveis pelo que têm e que eles é que têm que movimentar as forças divinas em si para obter a cura. Mas Jesus falava: tua fé te curou, a tua fé te curou, e lembrava: vai, não peques mais. Como não pecar mais? Ele trazia o esclarecimento necessário para que ele fosse e não cometesse o mesmo erro. Mas a cura foi a pessoa que se colocou numa condição humilde diante do Mestre, sincera de buscar a cura necessária, e o Mestre só criou a condição para que de dentro dele aquilo se manifestasse. Você não vê Jesus em nenhum momento da Bíblia falando: eu curei você, curei tua cegueira, eu curei suas pernas, eu curei a sua hemorragia. Em nenhum momento ele faz isso. A sua fé te curou. E ele relembra: vá e não cometa mais o erro. E por isso ele vem ensinar, esclarecer, falar sobre as leis divinas. Essa coisa da vitimização ele deixa claro assim. Falavam assim, quando diziam por que Deus permitia tantas coisas, os romanos terem invadido a terra dos judeus, os judeus estavam subordinados aos romanos. Quando questionavam a justiça de Deus, Jesus simplesmente falava: se vossos filhos pedirem pão, vocês dariam pedra? Se vossos filhos pedirem peixe, vocês dariam uma serpente? Ora, se vocês, que são tão ignorantes e maus ainda, sabem presentear vossos filhos, que dirá ao Pai, que é a mais suprema manifestação de amor e justiça. Então ele está deixando claro que não existe injustiça nessa terra. A injustiça que nós conhecemos é aparente. O abusado de hoje é o abusador de ontem, reencarnado. O abusador de hoje será o abusado do futuro, se ele não mudar, se eles não mudarem a rota, se eles não mudarem-se como o comportamento, para atenuar ou suspender. Tudo que vemos no mundo hoje de forma terrível no Oriente Médio, sem deixar de ter a devida compaixão por aqueles que passam o que estão passando, estão num ciclo vicioso. Aqueles que são mortos agora, de forma brutal, são aqueles que fizeram o mesmo no passado. E se não aprenderem a perdoar e mudar, segundo as leis divinas, vão continuar nesse ciclo. Só que não vão continuar nesse ciclo aqui neste planeta. Porque aqui é aqueles que estão interessados em quebrar o ciclo, usando a mensagem de amor e verdade do Mestre. Porque já estamos muito tempo em sofrimento criado por nós mesmos, já recebemos muita orientação e ensinamento para continuarmos nos colocamos como vítima de circunstâncias e dos outros, sem ser. Porque somos nós os causadores de nossos males. Eu não estou falando que no momento de aflição, que você não se condoa, que você não peça ajuda ao Mestre em oração. Não, isso faz parte, nós somos pequenos, insignificantes, ignorantes. E cabe-nos esse estado de humildade perante a presença divina. Mas vamos lembrar, essa presença divina não está numa nuvem. Você não vai se dirigir a essa presença divina numa nuvem, num retrato, numa vela. O reino de Deus está, o Mestre disse, em vós. Eu, quando aqui começo a prece, que eu estendo a mão e curvo minha cabeça, não estou reverenciando nada fora. É a presença de Deus em mim que eu busco. É ela em que eu peço ajuda para poder ser instrumento benéfico ao outro, porque eu preciso. Eu desejo sair do estado em que me encontro de ignorância para o estado melhor. Mas isso não me impede também de saber que estou diante de várias manifestações de Deus.
E também reverencio quando eu faço namastê. Eu estou reconhecendo que eu estou diante de Deus, numa outra individualidade. Mas o culto a Deus é aqui dentro. E você cultua Ele aqui dentro para você trazer para fora para servir o outro. Porque o outro é Deus. João dizia assim: mente o homem que diz amar a Deus, que não vê, se ele não ama o irmão que vê. É uma hipocrisia. Ama a Deus na natureza, nos animais, no cosmos. Mas onde está Deus claramente, aos olhos dele vistos, onde ele pode ver claramente Deus manifestado? No outro ser humano. É exatamente onde ele não quer ver, onde ele só quer ver defeitos, onde ele só quer julgar. Você tem sido grato a Deus? Você é grato pelo que Deus tem proporcionado a você? Deus, na manifestação mais sublime de amor, não precisa do nosso amor insignificante, imperfeito, precário. Esse Deus transcendental? Não. Mas Ele está em um lugar onde Ele precisa desse nosso amor, onde a gente pode ser recíproco. Onde? Onde Deus precisa desse teu amor? Ele, na condição transcendental espírito, não precisa. Mas onde Ele está, visivelmente a você, e lá você pode retribuir o amor que Ele te dá. No outro. O outro não é Deus manifestado. E ali, ele na personalidade não está num estado de deficiência, de tristeza, de aflição. Ele precisa de amor e orientação, apoio que puder dar? Sim. Então, se você é grato a Deus de verdade e não hipócrita, ame Deus no ser humano. Onde começa isso? Normalmente dentro de casa. Porque aquela família foi unida por adversários do passado. E se você é o mais penalizado, ou melhor dizendo, se você se julga o mais penalizado porque tudo atinge você, você é o culpado daquele estado de sofrimento de todos. E agora você está tendo a oportunidade de se redimir. Você não é vítima. Pelo contrário, você está sendo abençoado por Deus pela condição de você se redimir diante deles. Não cabe mais essa coisa de vítima das circunstâncias ou vítima de quem quer que seja. Mesmo que seja alguém diante de você causando prejuízo, esse infeliz irmão está só te devolvendo aquilo que você criou no passado. Palavras do mestre: o escândalo é necessário. Ai de quem trouxer o escândalo. O mal que você produziu, que você praticou, precisa voltar a você. Você precisa sentir na pele aquilo que você fez ao outro, para aprender a lição. Mas ai daquele outro irmão que se colocar no papel de trazer para você o mal que você praticou, servir de instrumento para que você aprenda a lição. Porque na hora que ele faz isso, o que foi uma escolha dele, ele cria aquilo para ele. Na hora que ele servir de instrumento para trazer o mal para você, você se redime se você se comportar adequadamente, com resignação, e aprende a lição. Mas ele criou para ele, e ele vai ter que encontrar adiante a mesma coisa que ele te devolveu. Mas ele não é culpado do que você passou. Ele foi um instrumento para que aquilo que você semeou retornou. Não tenha ódio dele, tenha compaixão, porque você se livrou. Ele acabou de criar para ele aquilo que você acabou de corrigir, aquilo que você acabou de sentir de forma doída em você. Deixe-o seguir, perdoe-o. Não significa isso ficar sujeito aos caprichos dele, se vocês têm um convívio próximo, a permitir que ele faça de novo, e que você não tome atitude, porque amar o próximo como a ti mesmo. Mas nunca revanche, nunca desprezo, nunca ódio desse outro, porque nós não somos melhor do que esse outro. Ou a gente nunca magoou ninguém nessa face da terra, ou ainda não magoa, pronto, melhor dizendo, ainda não magoa. Temos muito ainda que corrigir. Há muitos irmãos magoados conosco ainda, muitos. E paulatinamente, à medida que a gente vai se corrigindo com aqueles que estão encarnados com a gente, e aprende a amar pela alegria de amar, e não por medo de sofrer, você começa a tomar gosto e a lidar melhor com os outros que estarão por vir, até que não haja mais expiações, mas oportunidade de provações, de aperfeiçoar aquilo que você já desenvolveu. A gente precisa acabar com essa ideia de vítima.
O que me trouxe a essa casa, eu já falei muitas vezes, foi um processo obsessivo que estava destruindo minha família. Eu fui só pensar nisso e descobrir isso quando eu li o livro que também me chegou à mão, com certeza não por acaso, Libertação, de Chico Xavier. E no livro de Libertação você vê uma família sendo completamente dizimada por um grupo de espíritos especialistas em obsessão, cada um com a técnica. E o trabalho deles era destruir aquela família completamente, inclusive causando morte. No momento mais crítico dessa minha existência, em que eu me vi numa condição dessa família sendo destroçada, a minha família, minha esposa acabou louca, cometeu suicídio, a minha filha com diabetes ia perder o controle daquele amor, a outra filha que já não gostava de mim, consequentemente por coisas que eu fiz em outra existência para ela, essa então nunca mais ia me ver. E eu era o alvo. Adivinha por que era o alvo? Inocente? Vítima da maldade delas? Não. Estava recebendo de volta aquilo que causei. Fui chamado por elas de coisas que eu nunca fiz nessa existência. Eu estou ciente disso. Fui acusado de coisas que eu nunca fiz nessa existência. Sabia que não fiz nessa existência, mas eu não estava ouvindo aquilo à toa. Estava guardado na memória delas o que eu fui para elas na outra existência. E as entidades que estavam presentes contavam com o quê? Se eu me julgasse alguém ofendido e que não merecia nada do que estava acontecendo, ainda ficasse com raiva delas, eles teriam vencido e a família teria se destruído, porque elas já tinham desistido da família. Toda vez que eu ouvia aquilo, que vinha a ideia do personagem sentir-se vítima e coitado, graças a Deus, eu já tinha conhecimento da doutrina espírita. E aí me vinha claramente, você não é vítima de nada. Você simplesmente está ouvindo aquilo que escapou de ouvir em outras. Você está com elas agora para se redimir e amá-las como você não amou no passado. Você precisa provar para elas que não é mais o mesmo do passado. Você precisa conquistar o direito de não ser chamado do que elas estão te chamando, de tratar você como está te tratando você. Porque você não está sendo tratado assim ao acaso. E você agora perante elas com todo amor, sem deixar de ter a firmeza, a atitude necessária que se fazia, perdoar, tolerar, ter paciência e não desistir. E depois de ter lido esse livro e de me comportar assim, eu já sozinho em casa, olhando o YouTube, de repente me apareceu uma reportagem que a Rede Globo fez do Frei Luiz. Eu pensei, é isso, mestre? É lá que eu vou resolver? É lá que eu vou resolver aquilo que está para além de minha possibilidade? E aí vinha o lado de Frei Luiz, e o lado de Frei Luiz completamente fechado. Não é, estava em recesso. Eu cheguei na entrada, com uma história de muitos, pedi para entrar. Ele falou, não, o senhor pode entrar sim, não tem problema não, pode entrar e sentar aí. Eu entrei aqui 1h da tarde, sentei no banco, fiquei até às 18 horas, em meio a choro, prece, e tentativa de entender o que viria mais adiante, o quanto eu tinha agido certo e o quanto não ainda, e o que eu precisava mudar. E fiquei aqui, de 1h até às 18. E eu tive uma experiência que eu nunca tive em minha vida. Meu pai faleceu, eu nunca sonhei, vi, nada. Apesar de ser espírita, nunca tive. Mas enquanto eu sentado chorava e tentava a resposta, eu tinha a impressão que ele falava comigo, que o que eu estava fazendo estava certo, que a minha postura estava correta e que eu não devia desistir em frente, que a minha família ia se refazer. Mas que eu fizesse por onde? E assim eu continuei vindo ao lado de Frei Luiz, depois em dia público, mas não entrava não, ia lá para o bosque. Eu não me achava digno de entrar na sala para ouvir nada, eu ia lá para o bosque. E ficava lá, até o fim, a palestra eu ouvida lá, ia lá fazer minha prece, agradeci a oportunidade, porque vir aqui já era um alívio. E continuei vindo. Minha esposa, num misto de loucura entre amor e ódio, vinha até mim por amor. No meio do caminho lá me odiava, tinha uma crise, era médium,
Com certeza muito do que ela falou para mim, eu percebia que não era ela, mas os irmãos a utilizando. Irmãos também a quem magoei, né? Esses irmãos não vieram até nós fazer isso ao acaso. E nesse caso não era só eu o culpado, não. Com certeza elas também têm envolvimento com esses espíritos que estavam lá para destruir a família. E aí começou a vir o Frei Luiz comigo, ela. Fez o tratamento, se livrou da obsessão. E aí a minha filha mais nova começou a vir lá de Frei Luiz. E aí voltamos a conviver juntos, mas ainda tinha muito problema. Eu ainda não tinha conquistado o direito de não ser chamado daquilo que nessa existência eu não sou. E eu sempre em frente. A minha filha, com quem eu tinha problema, com certeza o espírito a quem eu mais devia, a mais prejudicada no passado, não aceitava, fez de tudo para que elas não voltassem, não queria que elas voltassem para casa, que elas estavam equivocadas. Eu falava para minha esposa, ela vai voltar, ela vai voltar. Porque no fundo essa mágoa que ela tem é amor adoecido. Chico falou isso, né? Chico disse, o ódio não é uma antítese do amor, o ódio é um amor que adoeceu. Quando você é indiferente a alguém, aquela pessoa te faz alguma coisa, tu deixa ela para lá. Mas quando você ama, admira, se atrai para aquela pessoa, quando aquela pessoa te ofende, vira ódio. Então o ódio, a raiva que ela tinha de mim, não nasceu na indiferença lá no passado. Ela tinha um carinho, um amor, uma relação por mim, e eu atraí, magoei da pior forma. E aí aquilo que era amor, virou o lado da moeda e virou ódio. Ela era o principal motivo de eu estar encarnado. Das três, era aquela com quem eu tinha que me redimir. Era aquela que eu tinha que conquistar. Vinha o Frei Luiz, fizemos o tratamento. Ela começou a vir para casa também aos poucos, entrava sem me ver. E eu falava, ela vai voltar, André. Minha filha vai voltar. Hoje, estamos vivendo melhor do que vivíamos antes, quando não tinha obsessão. Hoje, engraçado, a minha esposa faz questão de me mandar mensagem que nunca mandou na vida, nem antes. Eu acho que eu conquistei o direito de ser visto como eu sou hoje. E ainda continuo exercitando o amor a elas, e vou fazer assim até os últimos dias dessa minha existência, para agora merecer mais do que a oportunidade de me redimir, mas o carinho e o amor dela, porque eu as amei desinteressadamente, amei porque aprendi a amar. Aqui reconquistei minha família, mas entendi que se você busca o teu tratamento, resolve o teu problema e vai embora, você perdeu a principal oportunidade que os espíritos vieram nos dar, inclusive através da casa espírita. Não adianta você vir curar a tua compulsão, se empenhar na mudança no tratamento da compulsão, se você não aproveitar o principal que a casa oferece, que é você descobrir o que você é, como funcionam as leis divinas, entender os bastidores da vida que você não vê, que existe. Porque se eu não visse os bastidores da vida, teria entrado em conflito com elas, achando que era injusto, e aí eu teria perdido a família, e quiçá o que aconteceria comigo e com elas, e eu seria responsável. Já que pedi essa encarnação diante delas para me redimir, e cheguei aqui e mudei de ideia. Achei que era apenas uma aflição que eu tinha que me livrar para ser feliz. Não o fiz. Jesus disse assim, não adianta pôr remendo novo em roupa velha. Então se você veio cuidar da compulsão, não quer aprender nada, não se interessa por o assunto e muito menos quer mudar, lamento. Ou você vai sair dessa compulsão para outra, ou para uma outra situação, porque o que liberta é o esclarecimento, é a modificação prática. Tratar compulsão, tratar a ideia de suicídio, tratar um problema de saúde, sem que você entenda o processo e os motivos por qual você está passando aquilo, vai fazer você voltar nessa ou em outra existência, com o mesmo estado de ignorância, com a mesma ou com outra aflição.
até que a gente entenda que as aflições têm a finalidade de nos despertar para o que nós somos e para as bênçãos que carregamos dentro da gente para manifestar e viver. Vou lavar minhas redes, mas não quero ir embora. Quero tua presença, ela muda uma história. Foi depois de uma noite que Simão te encontrou. Com o barco vazio, nem um peixe apanhou. De que valem os sonhos se me sinto vazio? De que valem os planos sem os seus ideais? Tudo isso é momento. Até quando eu ouvi tua voz me dizendo: lance a rede no mar. E depois do milagre eu não quero ir embora. Quero viver contigo uma nova história. Vem, entra no meu barco, muda a minha história. E me faça esquecer a noite triste dessa hora. Só a tua presença para mim é o bastante. Hoje uma coisa eu sei: não serei como antes. Namastê. Obrigado.